Com a palavra, o senhor Kim Kataguiri, líder nacional do Movimento Brasil Livre, para a sua exposição por 5 minutos, prorrogáveis por mais 2, no total de 7. Bom dia, senhor Kim. Bom dia, presidente, todos os senadores, parlamentares, todos os presentes. Agradeço, de primeira, antes de qualquer coisa, o convite para participar dessa audiência, que de fato é de suma importância para as futuras legislações com as quais a gente vai lidar no nosso país. E acho que minha principal função aqui, enquanto líder de movimento social, é refutar a tese de que esse projeto de lei, ou mesmo o relatório que surgiu desse projeto de lei, ou qualquer substituto que foi apresentado dentro dessa comissão, criminalizaria os movimentos sociais. O fato é que isso não criminaliza movimento social nenhum. A partir do momento em que você define de maneira bastante específica, e aqui eu respeitosamente discordo da doutora, que o terrorismo consiste na prática, e isso já previsto na legislação, não é mudança proposta por essa comissão. O terrorismo consiste na prática, por um ou mais divisos dos atos previstos neste artigo, e o artigo define taxativamente, como exige o direito penal, incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado, isso não criminaliza de maneira nenhuma quem está fazendo manifestações pacíficas, quem de fato está promovendo manifestações para reivindicar uma pauta política legítima, sem depredar, sem danificar nenhum tipo de patrimônio público, sem prejudicar o funcionamento de nenhum serviço público essencial, que, aliás, seria até uma contradição você falar sobre a inconstitucionalidade do projeto, ao mesmo tempo em que você não protege serviços públicos essenciais, que muitas vezes são interrompidos por ações que, de fato, hoje não são, mas deveriam ser tipificadas como terrorismo pela nossa legislação. Queria, em outro ponto também, respeitosamente discordar da doutora, na questão da amplitude da conduta, porque a conduta está muito bem especificada no tipo, e o que, na verdade, ela colocou como geral é o qualquer bem público ou privado que daria margem, no caso do Estado exercer seu ius puniendi, de uma interpretação extensiva. Mas fato é que a conduta em si, e o direito penal, né, segundo a doutrina majoritária, define que é a conduta que deve ser específica e deve ser taxativa e não deve dar margem para interpretação extensiva, diferente de princípios constitucionais, define que a conduta deve ser específica, mas a questão do bem público ou privado não diz respeito à atitude do indivíduo em si. Mas, na minha opinião, ainda que dissesse, ela colocou que a legislação hoje colocada, né, que o relatório, não leva em consideração o valor material ou simbólico. A partir do momento que esse ato de depredação é feito com a intenção, previsto já no caput do artigo 2º, de razão de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia ou religião, não interessa qual que é o patrimônio público ou qual que é o patrimônio privado que está sendo vilipendiado. O que interessa é a intenção de aterrorizar, é a intenção de, por motivos preconceituosos e discriminatórios, você perseguir determinado grupo religioso ou político ou tentar intimidar determinado governo por vias absolutamente não democráticas. Esse é o ponto. Daí, a gente definir quais patrimônios públicos ou privados podem ser depredados e aqueles que não podem ser depredados, seria uma inconsistência, seria de uma ilegalidade tremenda, né? Então, nós vamos definir na lei de terrorismo quais são os patrimônios públicos que a gente pode depredar e que vai ser terrorismo e que não vai ser terrorismo, e quais que a gente não pode depredar porque vai ser terrorismo. Então, se a gente quebra uma coisa, não vai ser terrorismo, se a gente incendeia outra coisa, vai ser terrorismo. Isso é de uma incongruência, né, que absolutamente, aí sim, atentaria contra o nosso ordenamento jurídico, atentaria contra o princípio da legalidade. Outro ponto é que o fato é que, por mais que tenha se dito aqui que vários países apenas tipificaram financiamento de terrorismo, a verdade é que a maior parte dos países desenvolvidos, a maior parte dos países da OCDE, tem tipificados como terrorismo não só o financiamento, mas diversas atitudes, como as próprias previstas aqui no relatório do senador Magno Malta e mesmo no projeto original do senador Lézer Martins, incluindo aí, por exemplo, 2 países que têm uma tradição e, aliás, tem governos, tem tradições bastante abertas e tolerantes e, enfim, com visões até completamente conhecidas antidiscriminatórias, como o Canadá e a França, que têm legislações, inclusive, mais pesadas do que essa que a gente está discutindo aqui nesse relatório do senador Magno Malta, que incluem diversos atos e diversos poderes que o governo poderia ter em casos da prática desses atos, inclusive permissões sem autorização judicial. Ou seja, o nível de legislação que está sendo discutido, ou a exigência da legislação que tem sido discutida, a rigidez da legislação que tem sido discutida em países muito mais abertos do que o Brasil, como a França, como o Canadá, tem sido muito mais
elevada do que o próprio projeto que tem sido discutido aqui. E não que eu acho que a gente deva adotar a mesma legislação desse país, porque a gente não sofre com o terrorismo internacional como ele sofre, mas a gente sofre com o terrorismo doméstico. E é desse terrorismo que se trata, principalmente esse artigo sendo levado em consideração aqui. Então, para resumir, não se trata de criminalização de movimentos sociais, apenas a criminalização do terrorismo como ele deve ser criminalizado. O senhor ainda tem 1 minuto e 50 segundos, que é a prorrogação. Eu libero a prorrogação. Dou para o Jailton. Tá bem. Então, com a palavra...